que é paz para você? Onde ela se encontra? Como que ela pode ser atraída ao nosso coração? Essas são perguntas retóricas a respeito de quem e de como adquirir a verdadeira paz. Pense que a verdadeira paz não está na ausência das guerras. No meio da guerra é possível você ter plena paz, porque a paz depende de uma presença, a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso mesmo. Quando Deus está conosco, a sua presença está conosco, nós conseguimos vencer e estar bem em qualquer circunstância, em qualquer situação. Lembre-se que o Senhor é o refúgio de todos aqueles que creem nele. O Senhor é a segurança de todas as pessoas que acreditam que Ele é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Hoje queremos falar exatamente sobre isso. O assunto é: o Senhor é paz. O Deus Jeová é o verdadeiro Senhor da paz. Quero trazer um texto de Juízes, no capítulo 6 e versículo 24, para a nossa meditação, e dali nós tiraremos ali algumas lições, algumas verdades para nossas vidas. O texto diz assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é a Paz. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Note aqui que Gideão ele tinha um problema. O problema é que existia um povo naquela época que estava atormentando o povo de Israel. Os midianitas viviam cercando aquele povo, tomando a sua alimentação, tudo aquilo que eles plantavam e colhiam. Os midianitas iam e sacavam a cidade, a aldeia, e tomavam todos os seus pertences, deixava aquele povo com fome, prendiam o povo, espancavam o povo. E ele tinha um problema. Qual era o problema? Entender como viver em paz diante daquela guerra constante pelos midianitas imposicionados sobre ele. Então, eu quero dizer para você que talvez você esteja, assim como Gideão, vivendo um momento intranquilo, um momento de guerra interior, um momento de faltas, talvez uma falta de saúde, uma falta de pão, uma falta de dinheiro, uma falta de companhia. Eu quero dizer para você que o Senhor é a solução para tudo isso. Eu destaco aqui alguns pontos nesse texto, quando Gideão traz aqui que o texto fala lá no versículo 24 que Gideão edificou ali um altar ao Senhor no meio da guerra. Gideão trouxe um altar, ele ampliou, ele colocou um lugar de adoração no meio da guerra. E assim precisamos aprender com Gideão. Talvez no meio da guerra, a melhor forma de você atrair Deus para você, atrair a paz ao seu coração, é montando um lugar de adoração, é vivendo para Ele, é entregando sua vida ao Senhor, e dizendo: Senhor, eu quero sentir a Tua presença, eu quero perceber o Teu trabalhar, a Tua presença no meio da minha casa, da minha família, dos meus negócios, e o Senhor vai fazer isso. Talvez você precise levantar um altar aonde você chegar. E esse altar vai ser um lugar de adoração. Você não vai só adorar na sua casa, não só na igreja, não só no seu bairro, você vai adorar aonde quer que você esteja. A outra coisa que eu tiro aqui desse texto é que o próprio Deus foi caracterizado por Gideão como o Deus de paz. Em hebraico é Yahvé Shalom. Yahvé Shalom é Deus de nossa paz, ou o Senhor é paz. É aquele que, embora estejamos em conflitos internos, Ele traz a paz, Ele traz calmaria à nossa vida. Lembre-se que quando Jesus estava no barco com os discípulos e veio aquela tempestade, aquela guerra, os discípulos ficaram perturbados e disseram para Cristo: não se dá conta que a gente vai morrer? E Ele levantou e Ele fez com que a paz reinasse naquele lugar, acalmando ali a tempestade e o vento, e tudo ficou em silêncio, ficou em plena harmonia, porque o Senhor tem poder. Ele é o Yahvé, aquele que é curador, salvador, restaurador, e aquele que traz paz. Então, Yahvé Shalom
é aquele que traz paz no meio da guerra. Outra coisa que destaco nesse versículo é que até o dia de hoje, ou seja, quando ele fala que até o dia de hoje existe esse altar levantado, é que não parou apenas em Gideão aquela adoração. Foi transmitido de geração em geração e hoje se encontra, até hoje, como diz as Escrituras, se encontra presente em lugares de adoração deixado por Gideão naquele ambiente. O que é que podemos tirar como lição para nós hoje? Também é que nós precisamos trazer para nós exatamente isso, fazer com que a nossa vida seja uma vida constante de adoração, apresentando o Senhor no meio das guerras que enfrentamos, apresentando o Senhor para outras pessoas que de repente não conheçam esse Yeshua Hamashia, esse Yeshua, aquele que também é Shalom, aquele que é paz, que traz paz ao nosso coração. Portanto, eu e você, nós precisamos aquietar o nosso coração, manter a nossa paz no Senhor, porque a presença do Senhor é que traz a paz e nos tranquiliza diante de tantas tempestades e dores que estão em nossas vidas. Então, precisamos aqui, de forma concreta, realizar e aperfeiçoar a glória de Deus, a presença de Deus em nossa vida e em todo o ambiente que chegarmos. Eu quero finalizar esse devocional trazendo 3 ações que nós precisamos praticar para que essa presença esteja sempre conosco e que a paz, consequentemente, esteja em nosso coração. A primeira coisa ou ação que nós precisamos fazer é buscar paz na presença de Deus, não nas condições externas. Ou seja, eu preciso buscar em Deus a paz que eu preciso, a paz que eu necessito, a paz que eu desejo, está no Senhor. Não são nas coisas externas que estão em minha volta. Às vezes, assim como tantos personagens das Sagradas Escrituras buscaram ali em outras coisas, em outras pessoas, alguma fonte de paz, nós precisamos entender que a nossa paz está no Senhor. Muitos outros personagens também buscaram no Senhor a sua paz, como foi Gideão, Josué, o próprio Caleb, Moisés buscou na presença de Deus a paz. Lembra que quando Moisés estava diante de Deus conversando, Deus disse: pode levar esse povo porque eu não irei. E o próprio Moisés disse: se o Senhor não for comigo, eu não conduzirei esse povo, eu não tenho condição alguma. E o Senhor assim conduziu aquele povo com Moisés e o povo chegou na terra de Canaã. Então eu e você, nós devemos buscar sempre a presença de Deus, porque ela é a fonte da verdadeira paz para a nossa alma. Em segundo lugar, declare quem Deus é em meio às suas lutas, em meio às suas tempestades. Declare quem Deus é. Ele é aquele que faz cessar a guerra até o fim da terra, até o fim do mundo. Lembra do Salmo 46? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu faço cessar a guerra. Eu faço acabar toda a guerra quando quero, quando dou um clique, Ele faz com que tudo aconteça, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Ele traz a paz, a verdadeira paz. Não a paz que o mundo dá, mas uma paz sobrenatural que independe das coisas externas. Lá em Filipenses, por exemplo, no capítulo 4, versículo 7, diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O texto de Isaías também, 26, e verso 3, diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. É o Senhor quem guarda, é o Senhor quem aperfeiçoa a paz que existe em nós. É o Senhor quem faz tudo isso, porque é nele que confiamos, é Ele que traz a paz que excede todo o entendimento. Então lembre-se, declare em todo ambiente que você chegar que aquele lugar é um lugar de paz. O próprio Jesus, quando enviou de 2 em 2 os discípulos, Ele disse: vai de casa em casa. E a primeira coisa que você vai dizer quando entrar naquela casa é: a paz seja convosco. Por quê? Porque a paz significa a presença do Senhor. Tudo num lugar, nada quebrado. Tudo no seu tempo determinado está no eixo, porque o Senhor está controlando com sua presença aquele ambiente. Em terceiro e último lugar, compartilhe
essa paz com quem está do seu lado, com quem está ao seu redor, com quem mora com você, com quem estuda com você, com quem trabalha com você. Porque a paz que está em você é muito maior. Não pode morrer em você, tem que ser passada adiante. Note que a celebração, que a adoração não parou em Gideão. Foi de séculos em séculos passando e até hoje sempre tem um lugar de adoração. Porque Gideão, ele fez isso diante da sua geração, diante da sua casa, e hoje precisamos aprender com Gideão que nossa casa, nossa vida deve ser um altar levantado aonde quer que chegarmos. Lá em Mateus 5:9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então que eu e você, nós como filhos de Deus, precisamos apresentar que o Senhor, Ele é o príncipe da paz, não é? O príncipe da paz que vai fazer com que as pessoas que estão em guerra gere paz no seu coração mediante o Espírito Santo de Deus. Hoje a palavra foi paz e eu queria que você meditasse em todo o capítulo 6 de Juízes, porque lá tem uma mensagem extraordinária para a sua vida. Eu quero orar com você nesta hora, pedindo a graça e o favor de Deus. Vamos juntos? Querido Senhor, maravilhoso, eterno e gracioso, Tu és bom em tudo, Senhor. Queremos Te agradecer porque o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é aquele, Senhor, que transmite o shalom, a paz de Deus sobre nossas vidas. E essa paz não depende, Senhor, das circunstâncias, do mundo externo, mas depende da presença do Teu Espírito em nós. Ó Deus, assim como o salmista disse, não retire de mim o Teu Espírito, também clamamos nesse dia. Não retire de nós o Teu Espírito, porque o Teu Espírito transmite o seu fruto, que é a paz. Ó Deus, eu abençoo cada vida que está nesse devocional agora e transmito toda sorte de bênçãos sobre ele, sobre ela, pelo nome de Jesus. Amém.